Ó, essa parte de vermelho. Todos sabem que a abominação desoladora, no passado, foi um ídolo colocado após a destruição do templo e da cidade. Demais textos deixarão isso claramente. Pode ir mais abaixo. Só o que você já apresentou para aqui até o momento já é uma super aula. Desce mais? Vou esperar aparecer aqui para mim. Ok. Pode descer mais. Aí está falando de Ciro, né, o príncipe. Pode descer mais. Tem algumas marcações que você fez aí, eu dar uma olhada. Ou seja, o que ele vai falar aqui. Ó. Quando o rei Antíoco Epifânio veio a sitiar essa praça, não sucedeu também uma outra coisa que confirma o que acabo de referir? Nossos antepassados, em vez de confiar no auxílio de Deus, quiseram ir contra ele. Travou-se o combate e eles perderam. A mortandade foi geral, a cidade foi tomada, saqueada, destruída. Ó, você pode ver, a cidade foi tomada, saqueada e destruída. O santuário manchado e profanado. E o serviço de Deus abandonado durante 3 anos e meio. Esse daqui é a história. É Flávio José que está falando de Antíoco Quarto Epífanes. Tá? Foi cumprido lá em Antíoco Quarto Epífanes. Ou seja, no primeiro século tinha que acontecer a mesma coisa. Correto? A cidade e o templo ser destruídos, ter a abominação desoladora ali dentro do templo, tá? E depois de 3 anos e meio veio a bonança. Correto? Pode ir mais abaixo. Olha só o que diz em Daniel 11, verso 31. E os braços serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, instalando a abominação desoladora. Ou seja, é uma coisa que se coloca dentro do templo. Daniel 12 também vai falar a mesma coisa. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Ó, o que entendemos aqui? Na mente de Jesus, depois da destruição do templo e da cidade, o povo passaria por perseguição de 1290 a 1260, templos e metade de um tempo, 1335 dias ou 42 meses, correto? E qual seria a perspectiva depois disso? Simples, pessoal. Na mente de Jesus ia se repetir igual ao passado. Depois dessa aflição, o socorro viria. No caso, seria a sua vinda, correto? Só aqui já desmascaramos completamente a tese preterista, né? Que diz que a destruição do templo seria a vinda de Jesus. É uma mentira. Porque, segundo ele, isso ocorreria depois de 3 anos e meio, porque ele cita Daniel. E não adianta usar Joséfo falando dos sinais paranormais, porque esses sinais ali paranormais que Joséfo fala, eles aconteceram antes, tá? Antes da destruição do templo. Observe, pode colocar aí o livro do Flávio Joséfo, fazendo favor. Acho que você vai saber melhor do que eu, mas se eu não me engano, no livro de Macabeus, fala que foi sacrificado porcos a Zeus no templo. Então é essa abominação que Daniel está falando. Correto? Dentro do templo, no caso, é o ídolo abominável. A imagem de Zeus. Isso, foi oferecido porcos a Zeus no templo de Jerusalém, que eu digo. Isso. Olha aqui os sinais que Joséfo falou. E predições da desgraça que sobreveio aos judeus, às quais eles não deram crédito. Relataria aqui alguns desses sinais e dessas predições. Um cometa que tinha a forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro, antes de começar a guerra. O povo reunira-se a 8 de abril para a festa da Páscoa, e pelas 9 horas da noite viu-se durante 1 hora e meia em redor
altar e do templo uma luz tão forte que se teria pensado que era dia. Os ignorantes tiveram-na como um bom augúrio, mas os instruídos e sensatos conhecedores das coisas santas consideram-na como um presságio do que depois sucedeu. Pode mais abaixo. Durante essa mesma festa, uma vaca que era... Durante essa mesma festa, uma vaca que era levada para ser sacrificada deu à luz um cordeiro no meio do templo. Pelas 6 horas da tarde, a porta do templo que está do lado do oriente, que é de bronze e tão pesada que 20 homens mal a podem empurrar, abriu-se sozinha. Embora estivesse fechada, com enormes fechaduras, barras de ferro e ferrolhos que penetraram bem fundo no chão, feito de uma só pedra. Você vê coisas aqui bem... Os mais sensatos julgaram o contrário, isto é, que o templo destruir-se-á por si mesmo, e que a abertura de sua porta era presságio, o mais favorável que os romanos pudessem desejar. Tem pessoas que citam essas coisas aqui e falam, isso aqui é a volta de Jesus, aquela espada ali era o sinal do Filho do Homem. Mentira, pessoal. Flávio José está falando que isso daqui foi um presságio antes da destruição. Então não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Porque segundo o próprio Jesus, ele vai vir depois dos acontecimentos. Ou seja, em até 3 anos e meio após a destruição de Jerusalém. Pode baixar. Antes do nascer do sol. Pode baixar, pode sair dessa página. Todo mundo já conhece esse relato aí. Você viu aqui a próxima página já? Isso. Ok. E aqui embaixo, nessa marcação? É quanto 4 anos antes do começo da guerra, 4 anos antes do começo da guerra. Vocês viram que foi bem antes. Aí vai falar de um profeta ali, Jesus, filho de Anano, que falava desgraça sobre Jerusalém. Ou seja, já era uma coisa conhecida. Eles sabiam que algo ruim ia acontecer. Só os profetas falavam que não. Agora você pode baixar, pode sair dessa página. Darei umas provas que eles achavam que depois de 3 anos e meio da cidade do templo serem destruídos, eles teriam uma bonança. Observem tais textos. O que diz em Lucas 21, que é paralelo com Mateus 24, está falando da mesma coisa. Lucas 21, 24 diz assim, e cairão ao fio da escada, no caso está falando do povo de Israel, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O que seria esse tempo dos gentios que eles iam pisar sobre Jerusalém? Vamos ver. Apocalipse capítulo 11, o que diz ali? Verso 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Verso 2. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. O que aconteceria depois desses 42 meses? Vamos ver, o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, que seria o quê? 1260 dias, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Essa besta aí, a gente sabe quem é, né? O Império Romano da época. E os vencerá e os matará. Jesus disse que muitos deles morreriam, não é verdade? Olha o verso 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Verso 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Verso 12.
E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Verso 13: E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Verso 15: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí, quem fica usando João 18 isolado, o meu reino não é desse mundo. Aqui está falando que vai ser.